Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma videoaula e hoje a temática a ser analisada são as revoluções científicas dos séculos XVI até o início do século XVIII. Quando nós falamos sobre revolução científica, nós temos que ressaltar que é um movimento que, pelo menos no plano inicial, estará associado, estará muito relacionado ao movimento renascentista, particularmente ao humanismo. O humanismo que buscava romper com os diversos padrões de conhecimento, as diversas verdades que eram estabelecidas na Idade Média, a partir das concepções de mundo defendidas pela Igreja Católica, que tinham como base, digamos assim, na chamada ciência, o campo de conhecimento medieval, na visão de mundo teocêntrica, né, a questão da fé, né, da teologia, como as bases, digamos assim, do pensamento, né, do conhecimento que era difundido na época medieval. A expressão revolução científica ela vai ganhar força a partir do século XX somente, né, com Alexandre Koyré em 1939 e a partir também da popularização desse termo com o estudioso Thomas Kuhn. Isso nos anos 70, início dos anos 80 em diante. Uma outra questão importante com relação à revolução científica é que ela vai romper, como eu já falei para vocês anteriormente, com os vários padrões, né, as várias verdades que eram estabelecidas pela Igreja Católica, né, a visão de mundo na qual a Terra, né, o geocentrismo, a Terra era o centro do universo, a questão das chamadas autoridades, né, irrefutáveis, como Aristóteles, Ptolomeu, né, todas essas concepções que foram durante muitos séculos defendidas, ressaltadas pela Igreja Católica, vão começar a ser contestadas a partir de princípios do século XVI, do século XVII até o princípio do século XVIII. No contexto inicial, digamos assim, da chamada Revolução Científica, nós temos que destacar indubitavelmente o nome de Nicolau Copérnico, né, que entre suas várias obras, né, vai publicar o livro conhecido como Das Revoluções das Esferas Celestes, né, um trabalho praticamente revolucionário, né, que vai inovar em muitos aspectos, porque Copérnico, né, que nasceu em 1743 e morreu 1473 e morreu em 1543, vai defender o chamado heliocentrismo. E o que seria esse heliocentrismo? Copérnico, a partir dos seus vários estudos, das suas observações, vai entender que a Terra, como vários outros astros do nosso sistema solar, giravam, né, em torno de um astro maior, o Sol. Né, e essa concepção do Copérnico vai gerar inúmeras polêmicas. A Igreja Católica, evidentemente, ela não vai aceitar essa concepção heliocêntrica, já que durante séculos ela vai defender uma visão geocêntrica do universo ordenado por Deus, o universo finito, ordenado por Deus. Então as ideias de Nicolau Copérnico elas vão ser, digamos assim, contestadas a partir da visão defendida pela Igreja Católica. Algum tempo depois de Copérnico vem um outro grande representante da Revolução Científica, ainda no século XVI, que é Galileu Galilei, né, que vai defender, que vai passar a construir o chamado método científico. Galileu Galilei viveu entre 1564 e 1642. E ele vai rejeitar diretamente o princípio das chamadas autoridades, que eram tão ressaltadas, digamos assim, pela Igreja Católica, né, como autoridades que detinham o conhecimento. Volto a repetir nomes aqui de Aristóteles, de Ptolomeu. Né. O Galileu ele vai defender o método da experimentação. E o que isso vai diferir do que era defendido pela Igreja anteriormente? A Igreja, desde a Idade Média, né, finais
da Antiguidade Clássica, vai defender o princípio da observação. Galileu não. Ele vai defender o princípio da experimentação, do uso dos conhecimentos matemáticos. Ele vai desenvolver e utilizar vários instrumentos que vão facilitar nas suas pesquisas, né, no seu aprendizado do conhecimento científico, a exemplo do telescópio, né, e aí ele vai se adequar até certo ponto às ideias de Copérnico e vai começar um movimento que vai ser muito combatido pela Igreja Católica. Galileu ele publica em 1632 o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, né? Uma obra que vai gerar inúmeras polêmicas, né? Por quê? Porque ele vai defender a visão heliocêntrica e por esse motivo a Igreja Católica vai passar a persegui-lo. Ele publica em 1632 esse livro. No ano seguinte, o Tribunal da Inquisição começa um processo contra ele. Ele é obrigado a se retratar publicamente, né? Praticamente ele é ameaçado de ir para a fogueira, né? Um outro pensador, um pouquinho antes dele, o Giordano Bruno, né? Que ao afirmar, por exemplo, que o universo era infinito e defender uma concepção panteísta de Deus, foi queimado na fogueira. Então o Galileu ele ficou com medo de que o mesmo pudesse ocorrer com ele, o mesmo que havia ocorrido com o Giordano Bruno, e ele se retratou. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas acabou os seus dias. Ele morreu em 1642 em uma prisão domiciliar. Galileu, sem dúvida nenhuma, foi um nome importantíssimo dessa revolução científica dos séculos 16 e 17. Um outro nome que tem que ser destacado nesse contexto é o de Isaac Newton, né, que vai defender, a partir da sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né, a chamada Lei da Gravidade. Essa obra vai ser publicada em 1687. E René Descartes, né, um outro grande intelectual, outro grande pensador, que vai se inserir também nesse processo de revolução científica, né, que vai ter como sua obra mais famosa o Discurso sobre o Método, né, publicado em 1636, onde ele cita aquela famosíssima frase: penso, logo existo. Então, a revolução científica ela vai representar, né, só fechando essa linha de pensamento, um rompimento com as ideias, né, defendidas pela Igreja, né, das verdades irrefutáveis, das chamadas autoridades, né, do geocentrismo, né, vai estabelecer o princípio heliocêntrico. A Igreja perde o seu monopólio sobre o conhecimento, né, o seu monopólio sobre o uso do conhecimento que vigorou durante grande parte da Idade Média. Ou seja, a partir dos séculos 17 e 18, essas visões, concepções que antes eram ressaltadas como irrefutáveis pela Igreja Católica, vão passar a ser contestadas pelo novo pensamento científico baseado na experimentação. O Max Weber, um pensador já do final do século XIX, início do século XX, vai chamar esse momento, né, de ruptura entre as visões de mundo da Igreja Católica e a nova revolução científica de desencantamento do mundo. Um momento em que todos aqueles mitos, aquelas concepções, né, defendidas pela visão da Igreja Católica vão ser refutadas a partir do novo pensamento científico. Era só isso, a nossa aula vai ser finalizada aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima videoaula. Muito obrigado.